não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos ter atitudes agora que vão mudar o nosso futuro. No vídeo anterior, eu comecei uma exposição em Lucas 16, e eu comecei falando sobre a introdução, desse texto, falando sobre um homem, um administrador, que recebeu riquezas do seu senhor e ele administrou muito mal. Ele perdeu o seu emprego. Só que antes de perder o emprego, ele teve uma ideia que mudou, para sempre o seu futuro terreno. Então a gente vê isso ali em Lucas 16, a gente viu de Lucas 1 a 3, no vídeo anterior. E eu quero apresentar para vocês agora, até o versículo 9, algumas coisas, gente, que tem mudado a minha vida. Eu não posso guardar só para mim, por isso eu tô aqui para dividir com vocês, tá bom? Então ali no versículo 4, a gente já viu, que ele fez besteira, ele recebeu oportunidades maravilhosas de uma riqueza para ele administrar e ele não fez bem, e por isso ele perdeu essa oportunidade, esse emprego, E aqui no versículo 4, o versículo já começa com esse homem, gente, esse administrador, tendo uma grande ideia. E vamos ler aqui rapidinho qual foi a ideia dele. A ideia dele foi, já sei o que eu vou fazer. Ele falou assim, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então o que ele fez? Ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse, tome a sua conta e escreva 80. Vamos parar aqui um pouquinho. Então esse homem, ele teve uma super ideia, Ele pegou, foi lá, falou assim, quer saber? Enquanto eu ainda tô nesse trabalho, porque ele já tinha falado que ele ia ter que prestar contas, eu vou lá, e enquanto eu ainda tenho acesso, aos documentos, às notas, as coisas dessa empresa, desse homem, desse senhor, eu vou resolver minha vida. Então ele tem uma grande ideia. Ele tem a ideia de falar com essas pessoas que deviam, para o seu senhor, e dar um desconto. Gente, mas vamos entender aqui, não é qualquer desconto, tá? Olhando para o dinheiro da época, esses descontos, 20%, como um deles aqui que a gente vê, ele equivale a aproximadamente 2 anos de trabalho, de salário. Então, não foram descontos pequenos que ele deu. Esses caras deviam muito e os descontos eram grandes, ou seja, e ele não fez isso só com esses 2 que mencionou no texto. Ele fez isso com vários, com certeza ele fez isso com vários outras pessoas que deviam para o seu senhor. Então, se a gente for somar aqui, tudo que ele fez, gente, era muito dinheiro, Era muito dinheiro. Então ele estava aqui construindo esses bons relacionamentos para ter favores desses homens, que iam garantir o futuro dele para o resto da vida. Então, como ele estava aqui preocupado nos versículos anteriores, provavelmente ele perdeu a casa, porque ele devia morar, numa propriedade desse seu senhor. Então, fazendo esses bons relacionamentos, ele ia ter o seu futuro terreno garantido. Então é isso que ele faz, ele usa de astúcia. E é interessante aqui que o próprio senhor desse administrador elogia a sua astúcia. E ele fala isso aqui no versículo 8. O senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. O que a gente precisa entender aqui é que ele não está elogiando a infidelidade desse homem. Ele está elogiando a inteligência dele. Olha a ideia que esse cara teve. Olha a ideia que ele teve. Então vamos entender o que é ser um astuto. Ser uma pessoa astuta, a gente geralmente usa essa palavra para aquilo que é mal, Mas não é para aquilo que é mal, é uma palavra neutra, ela pode ser usada tanto para o que é mal, tanto para o que é bom. Então o astuto, ele é uma pessoa inteligente, perspicaz, sagaz. Ele pensa antecipadamente, ele pensa estrategicamente. Então o que essa pessoa faz, a pessoa astuta? Ela antecipa um problema e ela vai encontrar uma solução inteligente para resolver aquilo. E foi isso que esse homem fez. Ele encontrou uma solução, ele pensou antecipadamente e ele encontrou uma solução que ia resolver a vida dele. Então ele vai lá e faz isso. E o Senhor faz o quê? O Senhor elogia, Fala, olha só. Mas olha, gente, não é só esse Senhor que fala dele. Jesus também vai falar dele. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes da gente falar isso, eu quero que a gente pense na atitude desse homem.
Esse homem, ele errou no passado, mas ele não ficou preso nesse erro. Ele pensou logo uma ideia que pudesse mudar o seu futuro. E isso, gente, isso veio como uma flecha no meu coração. Porque eu não posso mudar o que já passou. Eu não posso trazer de volta as oportunidades que eu já perdi. As riquezas que Deus já tinha colocado na minha mão e eu não usei. Mas eu posso ter atitudes agora que vai mudar para sempre o meu futuro. E não só o meu futuro terreno, mas o meu futuro eterno. Porque uma coisa que nós precisamos lembrar é que a maneira como nós usamos as riquezas terrenas, elas impactam diretamente na eternidade. Guarda isso, né? A maneira como nós usamos as riquezas terrenas, elas impactam diretamente na eternidade. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, quando eu olhei para isso me fez lembrar do apóstolo Paulo quando ele diz isso. De esquecer daquilo que eu já perdi, daquilo que eu já fiz de errado e começar a aproveitar a partir de agora. Chega de lamento, chega de ficar se culpando, se lamentando, agora é hora de olhar para frente. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala que a gente deve fazer isso, que a gente deve deixar para trás e olhar agora para frente, mudar agora daqui para frente, prosseguir para o alvo. E no versículo seguinte, de quando ele fala isso, ele fala que pessoas que pensam dessa forma, que enxergam as coisas dessa forma, são pessoas maduras. São pessoas maduras, olha isso, gente. E é importante a gente lembrar que esse trecho aqui, ele começa falando, Jesus estava contando aos seus discípulos essa parábola. E aqui ele está falando uma parábola, uma história que provavelmente não aconteceu, mas que Jesus escolheu inventar e criar essa história porque ele tinha algo muito específico que ele queria falar com seus discípulos. Ele queria chamar a atenção desses homens. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde aí é que você não pode mudar o que já passou. Você não pode mudar as oportunidades que você já perdeu. Foi. Mas você pode ter atitudes agora que vão mudar daqui para frente, que vão mudar a sua vida daqui para frente, né? A sua vida terrena e aquilo que vai impactar também a sua eternidade, né? A eternidade. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você lembre. A segunda coisa, gente, que também é uma coisa incrível, que também está ligado com isso, ainda está no versículo 8. Então Jesus está contando uma história e no meio do versículo, gente, no meio do versículo 8, até metade do versículo, ele está contando a parábola. E a outra metade, Jesus já começa a explicar a parábola. Então o próprio Jesus fala: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Muitas vezes a gente não pode ficar se comparando com os outros, a gente não pode. Mas aqui, gente, Jesus está fazendo uma comparação. E ele está falando, se até os ímpios sabem usar os recursos presentes, os recursos terrenos, para preparar um futuro terreno, por que vocês, meus filhinhos, filhos da luz, não usam aquilo que Deus tem dado para vocês, as riquezas que vocês têm, para aquilo que é eterno, para conquistar frutos eternos? Ele está querendo dizer aqui, se até as pessoas descrentes muitas vezes são mais espertas, mais esforçadas, mais disciplinadas, mais diligentes do que a gente, vocês estão fazendo o que com as coisas que Deus tem colocado nas mãos de vocês? Por várias vezes eu já olhei para pessoas descrentes e eu falava, nossa, Senhor, eu estou te servindo, eu estou te buscando e essas pessoas estão alcançando coisas que eu não tenho alcançado, que eu não estou conseguindo alcançar. Por quê? E a resposta veio para mim através desse texto. Eu não tenho alcançado porque muitas vezes eu não tenho sido diligente, eu não tenho sido pensado tão estrategicamente, tão astuta, tão perspicaz. E é por isso que Jesus traz essa parábola falando desse homem. Porque ele quer justamente fazer essa comparação dessas pessoas conosco. Ele quer fazer, é de propósito, ele quer fazer essa comparação. E muitas vezes nós queremos alcançar coisas na vida, mas a gente precisa simplesmente mudar as nossas atitudes, como eu falei no primeiro tópico aqui. Mudar as atitudes, mudar o que já passou, agora eu preciso mudar. E ele quer nos colocar realmente nesse lugar de pensar, eu quero chegar lá, mas eu não posso continuar agindo do mesmo jeito.
Eu preciso usar essa riqueza da minha saúde, essa riqueza do meu tempo, dos meus dons. O que a gente tem feito com isso? A gente tem continuado a desperdiçar ou ter atitudes que vão mudar a gente para sempre? Vão mudar a nossa vida daqui para frente. Muitas vezes a gente está lá olhando pessoas que estão conquistando e a gente se questiona por que não estamos conquistando. Aquelas pessoas estão acordando 5h30 da manhã, estão se alimentando bem, estão movimentando o seu corpo, estão tendo um plano certinho, estão se organizando, estão sendo diligentes em fazer aquilo que tem que ser feito. E aí, o que os crentes estão fazendo? Estão comendo pizza até 2 horas da manhã, acordando tarde, ou tem que acordar cedo que tem que trabalhar, ou a gente está lá vivendo a vida sem planejar, sem ter foco, sem ter objetivo, sem ser diligente, sem separar um tempo assim criterioso de leitura, de estudo da palavra, de oração, e a gente simplesmente está vivendo a vida desregradamente. Eu quero que você pare para pensar agora. Eu quero que você pare para pensar. Quando você se coloca aí numa comparação com o descrente, qual é o teu problema? Eu consegui detectar o meu e é por isso que eu estou aqui com você hoje. Eu quero te ajudar a detectar o seu. Eu quero que você, junto comigo, pense nisso. Esqueça o passado, esqueça o que você já perdeu e comece a mudar agora. E comece a mudar agora para mudar o seu futuro. E aí no versículo 9, Jesus ainda fala uma coisa muito importante para concluir essa sessão de pensamento aqui. Ele diz assim: por isso eu digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Ele está dizendo aqui literalmente que a gente deve usar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para criar bons relacionamentos. Para que quando a gente chegue no céu, a gente encontre com essas pessoas lá e elas estejam felizes em nos encontrar. Esse texto de Lucas 16, ele fala especificamente de riquezas, porque ele vai usar ali na frente a palavra mamon. Ele vai usar a palavra riquezas, que literalmente é mamon. Então, a gente está falando aqui de riquezas de bens materiais. Mas enquanto eu estudava e me aprofundava nesse texto, ele me deu liberdade no espírito e ministrou para mim que não é só isso. Que esse texto ele pode nos fazer enxergar muito mais das riquezas que ele tem pra gente. Um despertador acabou de tocar aqui. Que ele tem muito mais dessas riquezas para nós do que apenas as riquezas materiais. A gente pode ampliar muito mais isso daqui. Mas eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense dessas riquezas que o Senhor tem colocado nas suas mãos e o que você tem feito com elas. Não podemos ficar parados e deixar a vida passar e a gente não conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Que essas riquezas devem abençoar os irmãos da fé. Porque quando essas riquezas desse mundo acabar, é lá no céu que a coisa vai continuar. Não acaba aqui não. Vai continuar lá. E quando continuar lá, aquilo que nós fizemos aqui, é lá que a gente vai ter a recompensa. Então essas riquezas que Deus tem colocado nas nossas mãos, elas são para abençoar os crentes e também, gente, para ganhar almas, para que mais pessoas estejam lá no céu, te recebendo lá de braços abertos. Aquelas pessoas que testemunharam da sua generosidade, que testemunharam da sua fidelidade em aproveitar as riquezas que o Senhor colocou nas suas mãos, nas minhas mãos. Então, para finalizar esse vídeo, use as riquezas temporárias para produzir frutos eternos. E não perca mais para os filhos do mundo. Não perca mais para os filhos do mundo. Comece a trabalhar. Comece a usar aquilo que o Senhor tem. Comece a olhar para aquilo que você precisa mudar. Comece a ser disciplinado. Comece a ser diligente. Comece sim a ser astuto. Pense estrategicamente, planeje, faça o que tem que ser feito. E aí você vai começar a ver as coisas mudarem, você vai começar a ver as coisas acontecerem na sua vida. Eu tenho certeza e você vai ver isso. Agora eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, nos ajude a olhar para frente, nos ajude a mudar agora as nossas atitudes para que elas mudem o nosso futuro terreno e o nosso futuro eterno, que é o mais importante. Por favor, Senhor, nos dê diligência, nos dê sabedoria, nos dê a capacidade, Deus, de planejar, de pensar estrategicamente, de mudar a nossa realidade, de usar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para produzir frutos eternos, para abençoar pessoas. Nos ajude, nós colocamos tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe.